No ensino fundamental, CJ, até 8 salas por turno de funcionamento, um professor de português e inglês. Até 8 salas de turno de funcionamento, um professor de matemática e ciências. Até 8 salas no fundamental, um professor de educação física, considerando que o professor de português possa substituir tanto aulas de história, geografia e artes com textos, não significa que ele vai dar aula nem de história, nem de geografia, nada fora da sua disciplina, mas ele é a pessoa que no momento da ausência do professor na sala de aula, ele entra na sala para trabalhar os seus conteúdos, sua disciplina. De 9 a 12 salas por turno de funcionamento, um professor de português, inglês, que pode substituir professor de artes. Um professor de matemática e ciências, um professor de história e geografia, áreas, né? Um professor de educação física. De 13 a 18 salas por turno de funcionamento, 2 professores de português, 2 de matemática, 1 de história, 1 de geografia, 1 de artes, 1 de educação física, 1 de ciências e 1 de inglês. Acima de 19 salas por turno de funcionamento, 2 de português, 2 de matemática, 2 de história, 2 de geografia, 2 de artes, 2 de educação física, 2 de ciências, 2 de inglês. No ensino médio, manter o módulo atual. Professor orientador de sala de leitura e professor orientador de informática. Requisito: um projeto integrado entre POE e professor orientador de sala de leitura. Requisito: professor orientador, eu não entendi, gente. Não, só um minutinho. O pessoal está falando, manda por carta. Nós temos que aprovar aqui para ser reivindicação nossa. E só estou lendo porque uma equipe, um grupo de pessoas foi quem elaborou, não fui eu. Mandou para a mesa, nós temos que submeter ao plenário. Está no final, querido, está no final. Está na última página, por favor. Professor orientador de sala de leitura e professor de informática. Requisito: um projeto integrado entre POE e POS, professor de orientador de sala de leitura e professor regente. Esse projeto definirá o número de profissionais que atuarão nas unidades escolares, sendo 3 atendimentos do 1º ao 3º ano e demais anos, e 2 anos de atendimento e 4 anos de pesquisas, para assegurar ao professor orientador de informática, professor de sala de leitura, a inclusão na GEIF, se esta for a sua opção. Esta é a proposta que foi encaminhada para a mesa daquele grupo, quando nós paramos para buscar um entendimento. Sei que não é fácil depreender, mas nós podemos tomar um encaminhamento, aprovar como indicação, fazer o debate e aprovar em uma assembleia. Tá? Ou já aprovar, porque me passaram como uma proposta de consenso entre as pessoas que debateram. Tá, ok? Então vamos lá? Podemos encaminhar pela votação do módulo a ser apresentado ao novo governo e incorporar a nossa carta de reivindicações? Há algum encaminhamento contrário? Pois não. Eu gostaria... Alane, só um minutinho. Diga inicialmente qual é o encaminhamento, depois, se for necessário defesa, nós abrimos para defesa, tá ok? Não, meu único encaminhamento é que o plenário tivesse uma cópia das propostas, porque fica difícil acompanhar e pedir os destaques. Eu considero valiosa a contribuição, seja de quem for, mas está bastante difícil e acho que o plenário prescinde de uma cópia para poder se posicionar. É difícil, a gente acaba esquecendo. Nós não temos... Compreendo. Só me foi entregue agora. Não foi entregue ontem para a gente imprimir. Não é? Nós não... Por isso que eu sugeri, inclusive, se alguém achar difícil, porque foi um... gente. Foi difícil buscar o consenso e estamos entregando com uma proposta de consenso. Não é de A ou B ou C. Me entregaram aqui.
Se não quiserem deliberar hoje, vão deliberar em outra oportunidade. Mas todos sabem. Se quiser no telão. Não, então vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver se é possível fazer. Gente, uma de cada vez, por favor. Se é possível fazer aqui, transmitir para o telão, tá certo? E a gente para, não é que para os trabalhos, a gente adia um pouquinho, vai ver a forma operacional. Se for, a gente apresenta lá, tá ok? Concordam assim? Então vamos lá, aqueles que concordam que seja assim, erga o cartão de votação, por favor. Obrigado. Contrários, contrárias. Abstenções. Eu pedi para o pessoal para ver se escaneia, faça alguma coisa e traga, coloque no... Por favor, vê com a graça, se é possível escanear, já vou te dar a palavra. Jacinto. Só uma questão de ordem. Nós temos um cinegrafista ali, que ele pode fazer esse trabalho. Gente, os encaminhamentos serão dados pela equipe técnica aqui, tá ok? Já o encaminhamento foi dado. Tá bom, obrigado pela colaboração. Então vamos lá. Nós estamos aqui. Na página... Qual é a questão de ordem, querida? Por favor, peço esclarecimento. O esclarecimento é dirigido à mesa. Tem que puxar isso aqui, porque eu não vejo a pessoa que está lá. Por favor. Boa tarde. É uma questão de esclarecimento, porque ontem também nos trabalhos eu encaminhei uma emenda em relação à dupla regência. E eu acho que cabe nesse momento agora, já que a gente está discutindo o módulo, discutir também como se vai estar se dando esse trabalho. Dupla regência. Tá, nós vamos localizar a tua emenda, logo a seguir nós voltamos ao tema. Página 68. Uma pendência na letra C. Tá. Tinha uma emenda aditiva, não é isso? Acrescentar após a letra C que se crie a função de professor orientador para cada período de ensino fundamental e médio, cujo escopo de trabalho passe pelo apoio pedagógico aos docentes em conflito com a escola, por identificar dificuldades de aprendizagem e relações sociais, promovendo os devidos encaminhamentos a fim de reaproximar o estudante do convívio e práticas escolares. A proposta de alteração tem o seguinte teor: criar a função de professor orientador educacional, ampliando o modo da unidade, que esse professor tenha formação pedagógica, cujo escopo de trabalho passe pelo apoio pedagógico, por identificar dificuldades de aprendizagem, que auxilie e oriente os estudos, adotando os devidos encaminhamentos, a fim de reaproximar o estudante do convívio e práticas escolares. Pelo que eu depreendi aqui, alterou orientador educacional, continua sendo função. Tá. Só incluiu que é um orientador educacional. Algum encaminhamento contrário à proposta de alteração da emenda contida no item C, emenda apresentada pelo grupo 11? Algum encaminhamento contrário? Não havendo aqueles que concordam, que permaneçam como estão. Aprovado. Página 74. Letra T. T de tatu. Desculpe-me. A emenda substitutiva logo abaixo.
proponente é o grupo Corrente Proletária na Educação. Substituir a letra U, o que diz a letra U? Propor aos sindicatos e aos movimentos e entidades populares não comprometidos com a política privatizante a realização de campanha contra a terceirização da educação infantil. Isso é a letra U. Estão propondo substituir por que o SINPEM encaminhe uma luta efetiva por meio da ação direta contra a política privatizante na educação infantil, pelo fim das terceirizadas e convênios, chamando a unidade com demais entidades. Há encaminhamento contrário? Há encaminhamento contrário? Há. Para defender a emenda, por favor, 3 minutos, eu aviso quando faltarem 30 segundos. Boa tarde, companheiros. Eu sou Gustavo, eu sou da Corrente Proletária na Educação e venho defender aqui principalmente a questão de método. É fundamental que os educadores compreendam a necessidade de derrotar esse governo na rua, com a força da mobilização unitária e coletiva, impondo uma campanha em unidade, inclusive, com outras entidades e demais setores, porque dessa forma a gente consegue reunir a força social capaz de fazer mudanças, capaz de dobrar de joelho esse governo e conquistar as nossas reivindicações. Não vai ser com os acordos de cúpula, não será também com as reuniões a portas fechadas que a gente vai conseguir fazer com que a categoria avance, para fazer com que a categoria leve adiante as suas propostas, consiga impor com a força da luta as suas reivindicações. É isso. Vamos lá, para encaminhar pela manutenção do item U, tal qual se apresenta no texto referência. Adelso. Companheiros delegados, boa tarde. O nosso sindicato, frente a todos os sindicatos da área da educação que existe na capital de São Paulo, é o único que representa todos os educadores. Há uma falha de fundo nesta emenda que nós não podemos aceitar. Nós aqui estamos representando, vocês e nós da direção, todos os educadores do município, e não tão somente EMEs, EMEFs, SEI ou educação infantil como escolas no município. Nós não devemos fatiar o nosso sindicato. Se houver algo a propor, ele tem que ser representando toda a nossa categoria, porque, eventualmente, inclusive, muitos de nós trabalhamos na educação infantil e no ensino fundamental 1 ou 2, ensino fundamental 2. Não dá para a gente fazer este tipo de situação. E também, no outro ponto, estar identificando aqueles sindicatos que estão conosco ou não. Fala-se muito no trabalho que nós tivemos no início desse ano com a realização de nossa greve e de nossas lutas. Eu pergunto a vocês, quais os sindicatos que estavam junto com nós? Nós estávamos praticamente sozinhos. Então, esse trabalho não é coisa para agora e é coisa para se negociar e muito. Nós não temos condições, inclusive, de impor aos outros sindicatos aquilo que nós queremos. Portanto, peço pela manutenção do nosso texto, que é texto de vocês, tirado em outros congressos. Muito obrigado. Então vamos lá. Proposta 1 é a manutenção do texto tal qual defendido pelo Adelso, que nós devemos propor aos sindicatos e aos movimentos e entidades populares não comprometidos com a política privatizante e a realização de campanha contra a terceirização da educação infantil. Proposta 1. E a proposta 2, conforme defendido o colega, que o SINPEM da Corrente Proletária
que o SIMPEM encaminha uma luta efetiva por meio de ação direta contra a política privatizante na educação infantil e assim segue. Aqueles e aquelas que são favoráveis à manutenção do texto referência conforme defendida pelo Adelso, por favor, ergam seus cartões de votação. Obrigado. Os favoráveis à emenda substitutiva. Obrigado. Abstenções. Obrigado. Aprovada a manutenção do texto referência rejeitada substitutiva. Tem duas declarações de votos. Romildo. A declaração de voto vai no seguinte sentido. Essa emenda foi inclusive nós que propusemos há cerca de 2, 3 anos atrás. E, infelizmente, a não ser aquelas camisetas que a gente vê até hoje por aqui, foram cerca de 5.000 camisetas, se não me engano, que foram distribuídas no Conselho de Representantes e depois no RE, nenhuma outra campanha foi tocada. Então, a gente se absteve dessa questão aqui agora justamente para isso. O que está nos faltando não é tirar mais uma campanha contra a educação infantil, contra a terceirização da educação infantil, porque isso nós já fazemos há anos. Seu tempo, colocá-la em prática. Seu tempo, obrigado. Só para acrescentar as camisetas, Romildo, nós fizemos também 1 milhão de panfletos, conforme foi determinado. Muitos colegas que propuseram fazer o panfleto sequer foram retirar. Próximo. João Oliveira. Boa tarde, companheiros e companheiras. Partindo do princípio que nós temos uma central sindical, na qual nós estamos filiados, e que luta pela autonomia sindical e as suas instâncias, nós temos que respeitar a assembleia dos outros sindicatos também. E na nossa assembleia, sempre foi colocado que quando tiver qualquer ameaça de retirada de direito, nós vamos para a rua e sempre fomos. Os outros sindicatos que não quiseram adicionar, por N motivos políticos, de cabine de emprego, etc., que não se juntaram conosco, é porque a gente sabe quem é o sindicato que defende a classe dos educadores no município de São Paulo. Então, nós não podemos se juntar a sindicato pelegos que não queira fazer a luta, que não queira defender os direitos dos trabalhadores. É isso. Obrigado. Nós estamos na página 75, emenda substitutiva, proponente grupo 6, corrente proletária na educação. Substituir a letra V por fim da terceirização e privatização na educação infantil, estatização imediata de toda a rede conveniada. Essa emenda está vencida. Qual é o encaminhamento, querida? Desculpa. Encaminhamento é regimental, por isso que eu estou insistindo aqui. Nós aprovamos um regimento que poderíamos fazê-lo. Ontem, no final dos trabalhos, foi encaminhado pela própria mesa, como ninguém questionou, entendemos que seria essa dinâmica. Os colegas, professores, funcionários da GEMEBS, da Escola de Educação Bilíngue, eles elaboraram emendas. Será e o encaminhamento era que seria no início dos trabalhos de hoje. Ontem, no final dos trabalhos, foi dito isso.